Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo, Deus abençoe você e sua família com todas as sortes de bênçãos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, enquanto os irmãos encontram, quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, meus sinceros agradecimentos ao pastor Silas, pastor Elisete, pastor Silas Filho. Quero louvar a Deus por sempre ser tão bem recebido entre os irmãos. E a minha história com esta igreja não é só de pregador, igreja, é de gratidão, de respeito, de consideração. Obrigado, pastor Alexandre Camargo, obrigado aos pastores amigos, pastor Lucas, pastores que são meus amigos aqui. Hoje, muito feliz de estar aqui, podendo ladear uma pessoa que eu ouvi durante quase minha vida inteira, que é o pastor Elcio de Assis, e que inspirou muito meu ministério. Não consegui aprender o quanto eu deveria, mas me sinto muito feliz de estar aqui com o senhor hoje. Quarteto, Gileade, estar junto com vocês é sempre uma honra. Amém? Meus irmãos, no final vai ter ali 2 livros. Este aqui, ó, A Corda Dormente, fala sobre Jonas, e uma decisão errada pode comprometer pessoas que não têm culpa. Pode comprometer filho, casamento, esposa, a empresa, sua vida, seu ministério. É um livro que fala muito sobre direção. E esse Deus dos montes e Deus dos vales, para você que está passando uma luta grande na vida, sabe que o vale não tirou Deus de você, tá bom? Cada livro custa R$30, você leva os 2 por 40. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 8. Se quiser projetar aqui, o tecladista não vem esperando eu prometer o queijo. Não adianta, eu prometo e não pago. Vem, meu irmão, me ajudar, em nome de Jesus. Vamos lá. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas, símbolos e trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Você pode repetir isso? E morreu ali perante Deus. Em algumas traduções diz, e morreu ali perante a presença de Deus. Próximo versículo. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor Deus houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Amém. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, em alguns minutos eu consigo transmitir para os irmãos esta mensagem. Os irmãos sabem que a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, ou a Arca de Deus, que é a mesma, ela representava a própria presença de Deus no meio do seu povo. Essa arca, Êxodo capítulo 25, fala como ela é feita, né? A madeira, feita de madeira de acácia, tem a medida correta. Ela tinha 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, e varais que passavam. Esses varais eram que iam no ombro dos sacerdotes. E ela tinha uma tampa chamada propiciatório, onde tinha 2 querubins, onde Deus se manifestava e ele falava. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, um vaso com maná que descia no deserto e as tábuas da lei. Essa arca tem uma história extraordinária entre o povo de Israel, de muito respeito, a ponto de, às vezes, o povo não chegar perto dela. Deuteronômio vai dizer, pastor Elcio de Assis, que somente os coatitas, somente os descendentes, os levitas da família de Arão, poderiam carregar essa arca no ombro. E lá está escrito que é perpetuamente, para sempre. Não poderia em nenhum momento mudar a forma de carregar a arca. Para sempre. Digo, para sempre. Essa arca devia ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Onde? Coloque a mão assim no teu ombro e diga, no ombro. De novo. Outra vez. No ombro. Então, não dá para esquecer mais. Onde tem que carregar a arca? No ombro. Pastor Silas Filhos, essa arca, na época de Eli, ela foi levada por uma guerra contra os filisteus, pelos filhos de Eli, que eram 2 camaradas extremamente perturbados, sem Deus, o Ofni e o Finéias. Eles levaram essa arca como um amuleto para a guerra,
E lá, pastor Alexandre Camargo, ela foi tomada. E ela foi levada de Ebenezer até Asdod, que é a capital da Filistia. Quando chega em Asdod, Deus envia uma praga, uma doença sobre os filisteus de Asdod. Eles se reúnem, não ficam com a arca, passa o BO para frente, que eles não queriam ficar com a arca lá, e essa arca vai para Gate, a cidade de Golias. Quando chega em Gate, Deus manda doença sobre os moradores de Gate, eles não ficam com a arca, manda esta arca para Ecrom, uma outra cidade, e quando chega em Ecrom, a Bíblia diz que os moradores de Ecrom, os anciãos de Ecrom fazem uma reunião. Olha, não tem como ficar com a arca de Deus aqui, porque a arca de Deus representa a presença de Deus. O que a arca representa? Não, mais alto. Mais forte. Pastor, por que Deus mandava enfermidades, doenças, pestilências sobre os filisteus? Porque a presença de Deus não fica no meio dos filisteus. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio dos louvores. Então não venha com ecumenismo dizendo que Deus está em todo lugar, porque Deus não está em todo lugar. Não diga que Deus está em toda religião, porque Deus não está em toda religião. Não diga que Deus está em toda igreja, porque Deus não está em toda igreja. Não está. Tem lugar que Deus não manda glória, Deus manda praga. Tem lugar que Deus manda peste. Lugar que não respeita a glória de Deus, Deus não fica. Lugar que não respeita a presença de Deus, Deus não fica. Porque a glória de Deus a outro Ele não dará. Levanta a tua mão e dá glória a Jesus. Quando chega em Ecrom, eles fazem uma reunião, pastor Silas, e diz o seguinte: não tem como ficar com a arca aqui. Vamos devolver ela ao Deus de Israel, para ver se a pestilência acaba. Aí os filisteus têm uma ideia e faz um carro. E a Bíblia diz que eles colocam a arca de Deus dentro desse carro, enchem esse carro de presente, só que eles fazem um teste. Pastor Elcio de Assis, esse foi o teste. Pegar uma vaca que ainda estava amamentando, quarteto de Leade. Vamos pegar, porque ela não deixa o bezerro por nada. Então vamos colocar o carro para ser puxado por vacas que ainda estão amamentando. Se elas abandonarem o bezerrinho, e foi embora, é porque o Deus de Israel quer receber a arca de volta. Aí eles colocam a arca, colocam os presentes que eles queriam dar para se redimir e soltam as vacas. Aí a Bíblia diz que as vacas vão andando e berrando na direção exata de Israel. As vacas. As vacas estavam levando a arca e a Bíblia diz que elas iam andando e mugindo na direção de Israel. Quando a arca chega na primeira cidade de Israel, que chama Bet-Semes, o povo de Bet-Semes faz um culto de ação de graça, de agradecimento. A Bíblia diz que eles se alegram porque a arca chegou. E eles glorificam a Deus porque a arca de Deus chegou em Israel novamente. Mas cometem um erro. Eles abrem a tampa da arca. E Deus mata milhares de pessoas naquele dia. E a Bíblia diz que o povo agora não é os filisteus mais, agora é os crentes. Os crentes agora fazem uma reunião, porque os filisteus fizeram a primeira reunião. Não tem como ficar com a presença de Deus aqui. Porque os filisteus faziam uma reunião para mandar Deus embora, eu entendo. Agora os crentes. Pastor Elisete, os crentes de Bet-Semes se reuniram. Pode ler na tua Bíblia. E sabe o que eles disseram lá na reunião deles? Não tem como ficar com um Deus tão santo no nosso meio. Deus é muito rígido. Deus cobra muito. Não pode brincar, não pode fazer nada. Deus leva tudo a sério. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Tem um bocado de crente fazendo reunião para mandar Deus embora. Sabe por quê? Porque está tendo problema com a santidade de Deus, com a seriedade de Deus. Mas eu queria que você levantasse comigo as duas mãos aos céus, bem alto. Isso, levanta bem alto as suas mãos. Irmão, por mim, Deus pode bater, falar, apertar, me encostar num canto de um beco sem saída, desde que Ele não me deixe, desde que Ele não vá embora, desde que Ele não me abandone, desde que Ele não tire de mim o seu espírito, desde que Ele não me lance da sua presença. Eu estou cantando igual o cantor lá, não me deixe, nem por um minuto, por favor. Se quiser falar, pode falar, Deus. Se quiser bater, pode bater. Agora, me deixar, não me deixe, por favor. Levanta a mão, só quem quer que Ele fica. Levanta a tua mão e dá glórias ao nome do Senhor Deus. E agora, pastor? Agora a arca é tirada de Bet-Semes,
é levada por uma cidade chamada Kiriat Jearim. Um homem chamado Abinadab foi responsável em cuidar dessa arca, e na gestão de Saul ela passa 20 anos em Kiriat Jearim. Davi agora se torna rei. E agora, pastor Elcio de Assis, quando Davi assume toda a gestão de Israel, Davi resolve que não vai reinar sem a arca em Jerusalém. Eu queria que você levantasse a mão de novo por paciência. Por paciência. Levanta comigo as duas mãos de novo. Não reine sem Deus. Não governe sem Deus. Não deixa Deus fora daquele escritório. Não deixa Deus para o lado de fora daquela empresa. Não deixa Deus para fora daquele gabinete. Não tem gestão sem Deus. Gestão sem Deus é falência. Gestão sem Deus gestão sem Deus é tropeço. Deus está te dizendo aqui: abre a porta que eu quero entrar. Abre a porta de Jerusalém que eu quero governar. Eu quero estar junto com você nessa. Davi leva, faz uma reunião, faz uma convocação nacional. E a Bíblia diz que aos olhos do povo todos aprovaram. Está certo, Davi, tem que buscar mesmo. Vamos trazer a arca de Jerusalém para Sião. Quarteto de Gileade, a Bíblia diz que Davi convoca um culto. E aqui que eu queria chegar. Davi convoca um culto. Se você ler no texto que antecede ao texto que eu li, pastor Lucas, nesse culto tem 30 mil pessoas. Quantas pessoas? Quantas? 30 mil pessoas. Pode ler lá o que tem lá. Diga comigo: sacerdote. Não, mais alto. Diga comigo: cantores, porteiros, músicos. Diga de novo: sacerdotes, levitas, porteiros e músicos. A Bíblia diz que tinha o som do símbolo, da trombeta, da harpa, do símbolo. Irmãos, um culto, vou ler de novo aqui, ó. Um culto com 30 mil pessoas. Um culto com levitas, sacerdotes, cantores. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, que eles cantavam e dançavam para Deus. Então Davi e todo o povo dançavam com todas as suas forças em louvor a Deus. Em louvor? Todo mundo, em louvor? Diga comigo: tem sacerdote, tem músico, tem levita, tem instrumentos musicais. E eles estão cantando para quem? Não, mais alto. Para quem que eles estão cantando? Então eu vou ler para vocês. Quando chegaram na eira de Quidom, os bois tropeçaram. Os bois? Pronto. Até aqui você entendeu. Por que os bois tropeçaram? Porque a Bíblia diz que quando foram buscar a arca na casa de Abinadab, Aiô e Uzá, que faziam parte também da família de Abinadab, a Bíblia diz, pastor Elcio de Assis, que eles fizeram um carro novo para a arca. O que eles fizeram? Todo mundo. Mais alto. E eles colocaram a arca em cima do carro. Eu não sei onde estão os varais, mas lá no começo está escrito: Deus não aceita levar a arca de outra forma. Somente no... Onde? Aí agora colocou a arca no carro. Quem está levando é o sacerdote ou os bois? O sacerdote ou os bois? Então levanta comigo as duas mãos aos céus. Cuidado para não querer levar Deus no carro. Porque quando você leva no carro, você tira do ombro. Segura as mãos levantadas. Eu tenho medo desse evangelho sem cruz, sem renúncia, sem correção, sem disciplina, sem peso, sem santidade. Eu tenho medo desse evangelho. Escuta isso aqui, que tem muita brincadeira e pouca seriedade. Onde as pessoas estão dizendo que ser crente é ser legal, ser crente é leve. Não. Olha para um irmão que está do teu lado e diga para ele assim: irmão, onde está a arca na tua vida? Está no carro ou está no ombro? Evangelho tem responsabilidade. Evangelho tem calvário. Evangelho tem o peso da cruz, o peso de levar o nome de Deus na vida. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Não, eu vou falar com você com a mão levantada a mensagem, pastor Alexandre Camargo. Não demora muito tempo não. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Agora, pastor, por que Deus não aceitou um carro novo? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não tem problema com a modernidade. Deus tem problema com o mundanismo.
Deus não tem problema com a mudança de cultura, de época, de gestão, de pessoas. Deus tem problema com quebra de princípios. Pastor, não, levanta a mão que eu vou falar, levanta a mão que eu vou falar. Você vai tomar um susto com o que eu vou falar aqui agora. Pastor, 30 mil pessoas no culto, músico no culto, sacerdote no culto, levita no culto, então tem sucesso. E se eu te disser que tinha sacerdote, músico, levita, 30 mil pessoas e não tinha Deus? Porque tem lugar que junta gente, mas não tem Deus. Tem músico, mas não tem Deus. Tem sacerdote, mas não tem Deus. Tem gente cantando, mas não tem Deus. Sabe por quê? Porque Deus não está onde a arca é levada no carro. Deus só está onde a arca é levada no ombro. Levanta comigo as duas mãos ao céu, com muito respeito, apoia a mão no ombro do teu irmão e diga para ele, é aqui que é para levar, ó. É para levar no ombro. É para sentir o peso. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Dê glórias ao nome de Jesus. Espera aí. Cuidado. Para não achar que porque tem 30 mil pessoas está fazendo sucesso. Nós temos que tomar cuidado para não ter mais performance do que essência. Escute aqui o que eu vou lhe dizer. É muito fácil ajuntar gente, músico, trombeta, símbolo, harpa e não conseguir trazer Deus para o ambiente. Porque Deus mandou levar no ombro. Onde Deus mandou levar? Pastor, mas é antigo, é arcaico. Pois é, mas Deus mandou levar assim. Pastor, Deus mandou levar assim. Tem coisa que Deus deixa mudar, tem coisa que Deus não deixa. Tem coisa que Deus deixa mudar, tem coisa que Deus proíbe. Tem coisa que Deus deixa passar, tem coisa que Deus não deixa. Aí a Bíblia diz que quando chega na eira de Nacon, os bois tropeçaram. Os bois? Não, vamos lá, irmão, estou chegando lá. Os bois tropeçaram, mas Deus mandou levar. Quem Deus mandou levar a arca? Onde? Quer levar a arca no carro? Pode levar, mas diga para o teu irmão assim, vai ter tropeço. Pode esperar. Quer levar no ombro? Quer fazer do jeito? Quando tu chegar na eira, tu vai cair. Quando tu chegar na eira de Nacon, os bois vão escorregar. Agora Deus está dizendo, se tu levar no ombro como eu mandei, o diabo pode jogar uma casca de banana debaixo do teu pé. O diabo pode armar uma arapuca, uma armadilha no caminho. Se tu levar a arca no ombro, eu te livro do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pegue a mão de alguém e diga para ele assim, leva no ombro que o laço quebra e você escapa. Hoje Deus está quebrando a arapuca do diabo, a armadilha do inferno. O diabo não vai conseguir manchar tua história nem teu nome. Por quê? Porque você está levando do jeito que Deus mandou levar. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Quando chegou na eira de Nacon, os bois tropeçaram. Eu não vou citar nome por ética, claro. Eu fui conhecer um lugar, pastor Silas, que tinha um culto no sábado que era open bar. Sexta-feira tinha um culto chamado Só as Novinhas. Acredite você no que eu estou dizendo. Tinha um bar dentro da igreja. Aí o irmão olhou para mim e falou para mim assim, ô pastor, mas aqui Deus está salvando a alma demais. Eu falei para ele assim, daqui a pouco o boi chega na eira. Pode ficar tranquilo, irmão. Um dos pecados mais sérios que existe é a profanação. É você contaminar o que é santo. Você está achando? Não. Pastor, Deus está em todo. Tá não. Tem lugar aí que tem nome de Deus, placa com o nome de igreja. Não tem Deus não. Deus só está onde tem princípio. Deus só está onde a palavra é cumprida. Deus só está onde a palavra é pregada. Deus só está onde a arca é levada no ombro. Tem alguém que entende isso? Diga glória a Deus. Esses dias eu estava num culto pregando. Eu não sei se é porque eu tenho quase 50 anos já. Acho que eu estou meio velho. Aí eu pregando, eu não sou nada contra não, irmão, não sou radical não. Mas eu pregando, aí um irmão assoviava, o outro dizia, o outro dizia, oi, yes. Eu falei, uai, Jesus antigamente era glória a Deus.
Antigamente os crentes davam aleluia quando a gente pregava. O irmão dizia, oi, eu falei, eu estou nos Estados Unidos, meu Deus. Oi, não, pelo amor de Deus, olha para o teu irmão e diga para esse irmão, a arca está no ombro. Então a presença está perto aí. Você tem que estar sentindo Deus, esse ambiente aqui. Nós estamos no Aviva, irmãos. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Bem alto. Bem alto, bem alto. Pastor, como saber se alguém está levando a arca no carro? Não aceita exortação, não aceita correção, não aceita confronto, não aceita embate. Agora, crente que leva a arca no ombro, irmão, pode falar à vontade. Ele diz assim, eu sei em quem tenho crido e ele guardará o meu depósito até aquele dia. Levante as tuas mãos e por um minuto só glorifique a Deus. Só exalte a Deus. Só dê glórias a Deus. Olha lá. Derebaia surianderamacheia. Tem como colocar o versículo 10 aqui de novo? Vou deixar vocês lerem. 1, 2, 3. Só a ira do Senhor, vai lá. Então, irmão, a gente está cantando, tocando trombeta, tocando símbolo, tocando pandeiro. E Deus está o quê? Ira, vai. Então Deus está irado com alguns cultos. Deus está irado com alguns lugares que estão usando o nome dele, cantando para ele, citando o nome dele. Ele está dizendo, não estou aí não, irmão. Acendeu a ira de Deus contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca. Agora vocês vão ler a última frase lá, rapidinho, vamos lá, 1, 2, 3. Em algumas traduções diz que ele morreu na presença de Deus. Onde ele morreu? O irmão, morreu usando droga, morrer bebendo, morrer de overdose é normal, morrer num tiroteio, agora morrer na presença de Deus. Diga para o teu irmão, cuidado para você não morrer na presença de Deus, irmão. Quem brinca de tocar em arca, morre na presença de Deus. Quem brinca de tomar ceia, morre na presença de Deus. Quem brinca de subir no altar, morre na presença de Deus. Quem brinca de cultuar, eu fico vendo uns cultos por aí que eu falo, meu Deus, para que uma baderna dessa, para que uma bagunça dessa, não tem necessidade disso não. Olha lá, ó, Deus está virado e morreu ali perante Deus. Coloca o outro versículo, vou chegar lá. E Davi se encheu de tristeza que o Senhor houvesse matado Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez até o dia de hoje, próximo. E naquele dia Davi teve medo, ou naquele dia temeu Davi ao Senhor. Diga comigo, naquele dia Davi temeu ao Senhor. Pergunta para o teu irmão, Deus vai ter que matar alguém para o teu temor nascer de novo, irmão? Deus vai ter que começar a matar para você começar a ter medo de Deus? Porque tem gente brincando tanto, tem gente levando tão no banho-maria, que ele só passa a temer depois que Deus mata alguém. Olha lá. E temeu Davi naquele dia a Deus ou ao Senhor, dizendo, como trarei a minha arca do Senhor? O culto está cancelado. Pode os 30 mil ir embora, os músicos ir embora, os cantores, pode todo mundo ir embora. Tem culto, mas não. Que é isso, Davi? Não, pai. Que culto é esse, irmão? Que Deus só vem para matar o povo e vai embora? Quero não, pode parar. Aí tinha um homem que morava, chamava Obed-Edom, morava perto da cidade de Gate. Levaram a arca para a casa dele, ficou lá 3 meses e Deus abençoou toda a sua casa. Enquanto isso, Davi foi pesquisar a palavra. Quando Davi foi pesquisar a palavra, Davi disse assim, houve um erro. O sentimento foi bom, a intenção foi boa, mas a forma de carregar a arca foi errada. Deus não trabalha com intenções, Deus trabalha com princípio. Não adianta, pastor, a minha intenção era boa. Não, a intenção boa para Deus não serve não. O negócio de Deus tem que estar na palavra. Davi foi lá, olhou na palavra e disse, não, tem que carregar no ombro. E agora, para achar quem carrega no ombro? Porque para achar quem leva no carro, irmão, quem leva no carro, você pode chamar que tem uma caravana, não quer carregar, só quer tocar o boi, ó. Não leva nada, não tem peso nenhum, tá só no embalo.
Pois Davi olhou em Israel, fez uma chamada, pastor Elcio de Assis, e apareceu a turma que levava Deus a sério. Apareceu a turma disposta a fazer do jeito que Deus mandou. Apareceu a turma disposta a levar no ombro. E eu acredito que essa turma está aqui hoje. Pegue a mão desse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: se Deus estava te procurando, Deus te achou. Diga para ele: Deus está procurando gente que faz do jeito que Ele mandou fazer. Ô glória, levanta a mão dele lá em cima, porque você está do lado de um sacerdote que carrega a arca no ombro. Você está do lado de um crente que respeita a Bíblia, a igreja e a pessoa bendita do Espírito Santo. Se isso é verdade, por um minuto segurando a mão do teu irmão, dê glórias a Deus. Dê glórias a Deus, porque o Evangelho tem cruz, mas tem glória também. O Evangelho tem renúncia, mas tem poder de Deus. O Evangelho tem renúncia, mas tem alegria no Espírito. Já tem alguém lá na galeria sentindo a presença de Deus? Os crentes batizados com o Espírito Santo estão por aí? Révia, província nébria cóvia, nava sobre mi candarava xandaraia. Posso falar uma verdade aqui? Quem quer ouvir, diga amém. Pastor, o povo está tudo levando na brincadeira. Você está enganado, irmão, tem uma turma. Pastor, ninguém quer ser crente, mas não, tu está enganado. Tem uma turma. Tem uma turma dizendo: vamos fazer do jeito de Deus. Vamos servir a Deus de verdade. Vamos ser crente mesmo. Pastor, não é todo mundo não, meu irmão. Você está totalmente enganado. Tem uma turma. Pergunta para o teu irmão se ele faz parte dela. Você faz parte dessa turma? Então bate no ombro dele e diga para ele assim: ó, é aqui, ó. Esse negócio de ficar atrás do carro. Aí a Bíblia diz, escute isso, que Davi agora acha os homens que carregam a arca no ombro. Ele volta na casa de Obed-edom para buscar a arca. Quando ele volta para buscar a arca, ele marca o segundo culto. E nesse, a arca está sendo levada da forma correta, não teve tropeço. A Bíblia diz que eles davam 6 passos e sacrificavam. E se você ler, quando Davi está trazendo a arca de volta, pastor Elcio, a Bíblia diz que Mical se escandalizou porque Davi não estava vestido de rei. Ele estava paisano. E a Bíblia diz que Davi bailava e dançava na presença da arca. Com tanta presença de Deus que tinha, a Bíblia diz que Davi saltava e bailava. Aí eu perguntei: Senhor, por que no segundo culto Davi não está vestido de rei? No primeiro culto não fala nada. No culto que teve tropeço dos bois, Deus falou assim: porque lá no primeiro culto quem aparece é os cantores. Lá quem aparece é os músicos. Lá quem aparece é o rei. Onde a arca é levada no carro tem celebridade. Tem ídolo e tem fã. E gente aparece mais do que Deus. E gente é mais aplaudida do que Deus. E tem gente que nunca, não chega, não dá um glória a Deus no culto, mas empurra o irmão para tirar uma foto com alguém. Não dá um glória a Deus no culto e briga para ganhar um autógrafo. Olha para o teu irmão e diga assim: está no carro. Está no carro. Crente que tem a arca no ombro, irmão, ele pode até gostar do quarteto de Leado, gostar do pastor Moisés, gostar do pastor Silas, mas dançar, bailar, correr, gritar, só na presença da arca. Só quem veio adorar a Deus. Não, bem, mais alto, irmão, mais alto. Cadê tua voz? Cadê tua voz? Cadê tua voz, crente? Rebaia, súria, rébia. Cante, neva, súria, andaraia. Isso, glorifique a Deus, minha irmã. A senhora está na presença de Deus num culto espiritual, onde a arca é levada no ombro. Eu estou pregando em uma das igrejas mais sérias que eu conheço. Levante a tua mão e dê glórias a Deus.
Só para o teu irmão não esquecer, toca assim no ombro dele, que assim. No ombro. No ombro. O Davi agora está indo a paisano, dançando e bailando na presença da arca. Aí a Bíblia diz que Mical olha da janela do palácio, debruçada na janela, ela olha e despreza Davi no seu coração. E diz: que absurdo. Que é isso, Davi? Entrou no meio do povo, dançou, cantou. Davi disse: tu acha que eu me humilhei? Pois eu vou fazer muito mais do que isso ainda. Esse irmão está aí do teu lado achando que tu deu muito glória a Deus. Diga para ele: tu não viu nada, irmão. Você não viu nada. Eu vou fazer muito mais do que isso. Você está achando que eu levantei a mão aqui, tu está assustado aí, tu não viu, foi nada. Eu vou fazer muito mais do que isso. Levanta comigo as duas mãos ao Sandaravassúria. Há uma presença de Deus dentro deste santuário. Há uma presença de Deus aqui agora que vai tomar as pessoas. Olha, pode falar em língua, variedade de línguas. Se você quiser ficar sentado, fica. De pé, fica. Se você quiser bater o pé, bate. Quiser levantar a mão, levante. Você está na presença do Deus vivo. Seja avivado, seja renovado, seja cheio do Espírito de Deus. Deixa eu ver onde tem alguém adorando o nome do Senhor. Lá. Próvia. Seremia. Sória me candarava xandaraia. Aleluia. Aleluia. Chorai, clamai. Revoí-me, clama, Súria. Sabe qual é a diferença do primeiro culto, pastor Silas Filho, para o segundo? O primeiro culto teve voz, teve som, teve barulho, mas não teve presença. Porque é possível fazer um culto barulhento sem Deus. Eu não sei vocês, vou falar aqui com todo respeito aos músicos, aos pregadores, aos pastores, todo respeito. Deus sonda meu coração. Ô irmão, escutar uma pessoa vazia é ruim demais. É ruim demais escutar uma pessoa que não carrega nada. Ele consegue fazer a maior zoada do mundo, mas na zoada dele não tem nada. Parece que o anjo tem que vir com um sprayzinho de azeite na junta, assim, ó. Nada. De vez em quando a gente vai num culto assim, irmão, som perfeito, música perfeita. E você fica: cadê Deus, gente? Cadê Deus? Cadê a presença de Deus, gente? Irmão, se isso aqui acabar, ó, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Se isso aqui que nós estamos sentindo acabar, pode tocar trombeta, símbolo, pandeiro, som, pode juntar 30 mil pessoas, não vai adiantar nada. Culto sem Deus não é culto, é ajuntamento de gente. A Bíblia diz que Davi está bailando e dançando na presença da arca. Mas a Bíblia diz que Mical está observando Davi e o desprezando.
E a Bíblia diz que por causa disso, ela ficou estéril e nunca gerou filho. Quero que você levante as mãos, que eu já vou terminar já. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Pergunta para o teu irmão, você está na presença da arca ou está na janela, irmão? Já percebeu, irmão, que tem uns crentes que ficam no culto só assim, ó. E quando ele vê um Davi de mão levantada assim, ele diz, sai daí, Mical, sai fora. Olha para o teu irmão e diz, me deixa em paz, colega. Uai, estou na presença de Deus, estou numa viva. Estou numa conferência de avivamento. Estou na presença do Deus vivo. Estou num culto que Jesus batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, dá dons espirituais. Eu não estou aqui para observar quem está adorando. Eu vou me abraçar contigo e vou dançar também. Levanta as tuas mãos e glorifique a Deus. Aleluia. Seri-me candaraia. Eva-se-ante que mibria. A Bíblia diz que quando a arca, pastor Elcio de Assis, chega em Sião, ou chega em Jerusalém, Davi tinha preparado uma tenda. Vamos lá, Falei, Deus, que é isso aí? Uma tenda? Uma barraca. E Davi colocou a arca dentro da barraca, a ponto de ir lá na frente, ele dizer assim, não é justo eu morar num palácio e Deus morar numa tenda. Só que a tenda era de Deus. A tenda era de quem? De quem era a tenda? De Deus. Deus não importa se for uma tenda, desde que seja dele. Não tem problema. Deus não importa que seja uma tenda, desde que ele seja a prioridade, desde que ele seja a celebridade, desde que ele seja a primazia. Fica de pé comigo, por favor.